Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje nós vamos meditar sobre Jó, um homem que era muito rico e que morava em Uz. Jó foi um homem que confiou muito em Deus. Um dia, o diabo fala que Jó só confia em Deus porque Deus o protege demais. Tendo certeza de que Jó não deixaria sua fé ser abalada, Deus permite que o diabo o teste. O diabo então fez Jó perder tudo, inclusive a família, tornando-se um homem muito pobre e muito doente, que preferia não ter nascido. Ele passa a duvidar da justiça de Deus, pede socorro e clama por compaixão, porque sente-se abandonado por todos e acha também que Deus o abandonou. E justamente em meio a esse sofrimento e esse sentimento de abandono, Jó consegue fazer uma confissão muito bonita. Ouçamos então o que Jó está confessando, conforme Jó, capítulo 19, versículo 23 até 27. Que eu passo a ler agora. Como gostaria que as minhas palavras fossem escritas, num livro, ou que, com uma ponteira de ferro, elas fossem gravadas para sempre no chumbo ou na pedra. Pois eu sei que o meu defensor vive. No fim, ele virá me defender aqui na terra. Mesmo que a minha pele seja toda comida pela doença, ainda neste corpo eu verei a Deus. Eu o verei com os meus olhos o verão, e ele não será um estranho para mim. Até aqui a leitura do nosso texto. Meu amigo e minha amiga, Jó sabia que todo sofrimento e todo sentimento de abandono chegaria um dia ao fim. E para que a sua história não se perdesse, mas durasse para sempre, servindo de reflexão e testemunho da presença de Deus na vida de uma pessoa que sofre e sente-se abandonada, Jó queria que todas as suas palavras e tudo que estava passando fossem escritas num livro ou então gravadas em pedras ou no chumbo. Jó também queria gravar a sua fé em Deus, que ele confessou dizendo: eu sei que o meu Redentor vive. O Redentor que vê a sua dor, seu abandono, seu sofrimento e sua fraqueza. Jó sabe que não pode esperar mais nada de ninguém, a não ser de Deus, em quem ele confia, que é o seu intercessor, que o resgatou da situação na qual encontrava, dando-lhe saúde, felicidade e erguendo-o para uma nova vida. E tudo isso por graça e não por mérito. A certeza, meu amigo e minha amiga,
de que Deus vive e o resgatará do sofrimento e do abandono, leva Jó a fazer a seguinte afirmação: ainda neste corpo eu verei a Deus. Mesmo que a sua pele esteja machucada, a sua carne encolhida, Jó tem a certeza de que verá a Deus, porque seu coração anseia por isso. Mas, mesmo sendo resgatado da dor e vendo Deus, Jó continua humano e passando por sofrimento, mas com a certeza de que Deus vive por meio dele, que sua dependência de Deus continuará e que Deus vai recriá-lo do pó da terra. Com suas palavras, caro irmão e irmã, escritas em pedras e chumbo e em livros, Jó quer nos mostrar que a sua situação de sofrimento e de abandono continua presente em cada geração e em cada pessoa. E se pensarmos bem, quantas vezes um familiar nosso sofreu de uma doença que nos deixou, às vezes, sem esperança, pelo fato de ter gastado muito com consultas, exames, medicamentos e não via melhora. Quantas famílias entregaram os pontos porque não viram mais saídas para suas dores e acabaram se entregando ao desânimo de viver, porque o respeito e a confiança acabaram. Quantas pessoas acham que Deus não as ouve ou não são dignas de serem ouvidas e respondidas porque oraram e não receberam a resposta imediata de Deus? Quantas pessoas vivem angustiadas, decepcionadas, são vítimas de falsas promessas e desanimam na vida? Quantas crianças que, por perderem pai e mãe para os vícios, vivem abandonadas nas ruas sem uma perspectiva de vida? Quantos pobres perderam a esperança por vida digna e justa, por lidarem dia após dia com a fome? Diante de tais situação, Jó nos ensina a não desistir de Deus, mesmo passando pelas piores situações que parecem ser intermináveis, achando que todas as portas se fecharam. Nós devemos colocar a dor diante de Deus, na certeza de que Ele nos ouve, nos vê, mesmo não sejamos, por exemplo, curados, porque a presença de Deus nos fortalece a não nos sentirmos sozinhos e nos dá a certeza de que Deus sente, respira e vive conosco. Deve ficar claro que, se sofremos e deixamos o desânimo e a frustração tomarem conta de nós, corremos o risco de fecharmos cada vez mais os olhos para Deus, que está bem perto de nós, com a mão estendida para nós. Jó, meu amigo e amiga, nos ensina
que a vontade de estar sempre diante de Deus nos manterá firmes na fé, apesar de todo sofrimento, lamento e desespero. Firmes na fé, vivenciamos, apesar de tudo, a experiência e a certeza de que podemos confessar que sabemos que o nosso Redentor vive. Do desespero mais profundo surge então a esperança de um novo sentimento de pertença, de ajuda, de acolhimento, de solidariedade, porque Deus nos segura na mão para não cair e desanimarmos. Sabendo que Deus vive e está perto de nós, Jó nos ensina que podemos vê-lo, porque ele nos deixa vê-lo de várias maneiras em nossa vida, como, por exemplo, numa pessoa que nos consola, que nos dá conselho, que nos abraça, que conversa conosco, que vem ao nosso encontro, que nos ouve e nos orienta e nos deixa falar aquilo que estamos sentindo. No nosso texto, Jó está mostrando que há esperança, porque o seu Redentor, o Redentor dele, é o mesmo Redentor que nós confessamos e podemos sentir de uma forma totalmente nova. A sua presença, a presença do Redentor, nos dá certeza de que ele sempre sofreu e continua sofrendo por nós também. Este Redentor de Jó, ele tomou a forma humana, a forma de gente como nós em Jesus Cristo, para carregar sobre si todos os nossos sofrimentos e todos os nossos abandonos. Por isso, podemos confessar com fé: o nosso Redentor vive e nós o vemos. Amém. Que a bênção de Deus esteja com você agora e sempre. Amém. Se você ouviu esta mensagem, deixe o seu comentário, compartilhe com alguém e vai lá no meu canal do YouTube, Pastor Willi Topfer, e se inscreva. E nós vamos nos ver novamente no próximo domingo. Então, até lá.